A Grécia Antiga, desde muito cedo, encontrou no comércio marítimo uma de suas mais importantes atividades econômicas. Mesmo assim, a agricultura ainda era a base da sua economia e por muito tempo determinava a divisão social em camadas, pondo uma aristocracia como dona da maioria das terras cultiváveis, como no caso de Esparta e Atenas. Isso se consolidou ainda mais no período arcaico. Politicamente, a Grécia viveu 4 fases: a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. 2 cidades-estados se destacaram, no caso Esparta e Atenas. Esparta era militarista, com uma educação voltada para a formação de guerreiros, que também tinham o direito de participar das instâncias políticas. Já a cidade de Atenas buscou estabelecer uma sociedade que investia mais na educação, com foco político e econômico. Seu comércio marítimo constante proporcionou contato com vários povos e que facilitou o desenvolvimento de uma cultura bastante diversificada. A civilização grega, ela deixou um grande legado cultural e filosófico para o mundo contemporâneo. A filosofia socrática, os Jogos Olímpicos, o culto à estética, entre outros, foram largamente estudados a fim de se compreender como suas influências chegaram até nossa época. A Grécia atual se originou da Grécia Antiga, que era conhecida como Elade. Muitos historiadores utilizam 5 períodos para estudar a Grécia Antiga. Entre eles temos o período pré-homérico, que é um período marcado pelas invasões dos povos indo-europeus. Alguns povos do Vale do Rio Indo migraram para a Grécia. Eles eram denominados de Pelásico, que significa povos de longe, e os primeiros habitantes, ou seja, os primeiros ocupantes dessa região, se autodenominavam helenos, nomeando, ou seja, chamando essa região, a Grécia Antiga, de Elade. Outro povo de origem indo-europeia que migrou para essa região foram os aqueus. Eles chegaram a Elade por volta do ano de 2000 a.C. Ao se estabelecerem na Grécia, passaram a conquistar vários povos que já habitavam essa região. Começaram a comercializar com as cidades vizinhas, mas os cretenses, habitantes da ilha de Creta, dominavam o comércio com o Mediterrâneo e o mar Egeu. Para se sobrepor aos cretenses, os aqueus fundaram a cidade de Micenas, empreendendo logo em seguida a conquista da civilização cretense. Os cretenses, assim como os fenícios, eram grandes navegadores. O governo cretense era uma monarquia que, em sua origem, teve um rei mitológico chamado Minos. A Grécia Antiga, ela é dividida em 2 fases, que é o período pré-homérico e o período pós-homérico. Denominações que têm a ver com o poeta Homero, responsável pela elaboração de 2 obras fundamentais para a construção da história grega, que é a obra Ilíada e Odisseia. Os acontecimentos anteriores a essas epopeias, dos quais não há muitos vestígios históricos, são considerados pré-homéricos. Já o período pós-homérico é dividido em 4 fases de acordo com sua produção política e filosófica. Essas fases são as seguintes: período homérico, período arcaico, período clássico e período helênico. O período homérico corresponde do ano de 1200 a.C. a 800 a.C. E essa fase ela corresponde à formação das organizações estruturais políticas, como por exemplo os clãs familiares. Destaca-se também nesse período a Guerra de Troia. O período arcaico ele corresponde
entre os anos de 800 a.C. a 500 a.C. Esse período nós temos um destaque para o surgimento das cidades-estados, ou polis, que nós conhecemos como cidades independentes. Tem destaque também para a formação das monarquias, das oligarquias, das tiranias e democracias. O terceiro período é o período clássico, que corresponde entre os anos de 500 a.C. a 338 a.C. E essa fase ela ficou conhecida pelo auge da democracia política e pela ascensão de Esparta e Atenas, duas das maiores cidades-estados gregas. O último período é o período helênico, que corresponde entre os anos de 338 a.C. a 146 a.C. Esse período foi quando ocorreu a dominação macedônica sobre os gregos e também a grande valorização cultural da Grécia.